Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da Direto da Gazeta. Hoje temos a honra, o mérito e a alegria de ter Drica Barbosa. Ô, meu querido! Tudo Oi, bem com pessoal. você, Drica? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada. E aí, Drica, como que está? Como está essa vida? Corrida, graças a Deus. É? O ano começou valendo, né? Pós-carnaval. Que eu vi que você já fez esse ano, já fez só o Lollapalooza. Apenas, né? Oh, Maravilha. meu Deus, Como uma que foi esse realização convite? incrível. Nossa Senhora! Eu já estive no festival, né, como participação há alguns anos. Sim. Mas tinha esse sonho muito grande de fazer um show só meu, de apresentar um show só meu. E aí eu apresentei o primeiro show da tour Aprendi a Me Amar no Lollapalooza. Então eu estreiei uma turnê no palco. Eu aprendi a me amar. Então foi várias emoções, assim, muito bonitas juntas. Foi muito emocionante. Tinha participações incríveis que eu sou muito fã, muitas mulheres presentes no palco, exatamente. Como foi a preparação? Você teve autonomia? Total, eu sempre participo de tudo, né? Tá. Eu gosto muito de estar presente em cada etapa, de construir Olha o também. momento. Nossa, foi muito lindo. Cara, porque é um marco, né, para qualquer artista brasileiro ou internacional. Exato. Tá no palco do Lollapalooza, nesses palcos como Rock in Rio, Lollapalooza, é um marco. Sim, é uma grande oportunidade, né? Porque é uma diversidade também de música, né? Ali, de gêneros. É muito bonito como a gente vê a união da música presente, a união do público presente para apreciar a música, para apreciar a arte. Então, é um encontro muito bonito, assim, da cultura. Eu fiquei super feliz. Que Foi legal. muito lindo. E isso é um pensamento especial para pensar no figurino também. Nossa, total. Teve todo Deve ser, esse momento eu não posso errar da roupa. Porque realmente é uma nova era, né? Então, Sim. tudo foi pensado desde a paleta de cor, a nova paleta, o nome do show, que é Aprendi a Me Amar, que é esse belo novo nome. momento. Obrigada. A gente já vai falar do Aprendi a Me Amar. Desculpa, eu te interrompi. Não, imagina. E aí, enfim, teve todos esses processos de construção desse novo momento, desde da imagem, né? De trazer essa nova imagem, mas ainda com a minha essência, né? Então, teve muitas mudanças, assim como a gente muda na vida, né? Eu mudei bastante nos últimos anos e, graças a Deus, sinto que para melhor. Quis trazer isso para minha arte, para minha música e para o palco do Lola também. Eu ia falar isso depois, mas vamos falar agora. Você está falando das suas mudanças, Sim. mudanças de cabeça, mudanças de personalidade, Sim. não de personalidade, mas de modo de Sim. lidar com a vida. Você sente que desde o seu começo de carreira, ali em 2011, talvez, 2010, ou um pouco antes? Antes, comecei efetivamente mais ali em 2010, mas já estava fazendo música desde 2007. Ali você era uma menina muito nova, você é uma menina muito Super. nova ainda. Como que foi essa construção de já ser uma menina nova, com exposição, fazendo show numa empresa grande ali, né, na Lab Fantasma, que temos algumas polêmicas sobre isso, mas isso não vem ao caso agora. Como que foi esse seu amadurecimento no meio do caminho? Você foi amadurecendo dentro do ônibus já, né, dentro do trem. De certa forma, assim, porque o que acontece? Minha história com a Lab começa um pouco depois, né? 2013, 2014. Antes disso, eu já estava trabalhando com música, já estava trabalhando com rap. Hoje eu tenho 33 anos, né? Mas eu comecei aos 15. Então, eu estava naquela rotina de escola, trabalho, que eu já trabalhava, e música. Né? Então, eu já vinha respirando música desde então. Mas demorou um tempo, até pela minha condição financeira, de não poder trabalhar só com arte. A gente sabe o quanto é muito difícil. Demorou muitos anos para eu sair do CLT. Assim, eu saí do CLT em 2017. Só em 2017? Só em 2017. Você já tinha um álbum em 2017 ou foi em 2018? Ainda não, foi 2018. Foi 2018. Foi quando a gente, de fato, efetivou um contrato e aí eu senti uma segurança de eu poder sair do CLT. Então, tem toda uma construção até lá, né? E aí, até certo modo, como eu comecei cedo, eu também fui me preparando para esse momento. Mas a gente nunca está 100% preparado, né? Para as coisas... para as coisas da vida, assim, a gente se depara com as coisas e lida, assim. Então, eu sinto que isso também me ajudou, de eu ter vindo devagarzinho, de eu ir construindo o meu público também, antes mesmo de eu ter um contrato com selo, e isso depois só ter se firmado, né, nos últimos Porque a anos. CLT, o problema da CLT para quem é artista é que você perde 8 horas por dia pensando em coisas não artísticas. Isso, né? isso. No mínimo 8 horas por dia. E tem uma questão até de saúde mental, eu converso com vários amigos artistas também, que é a gente conseguir fazer, de certa forma, uma separação, né? Naquele momento ali, naquele momento eu estava com uma Adriana no CLT, né? E tinha que prestar atenção no que eu estava fazendo, mas eu tinha que mudar a chavinha para virar a Drica Barbosa num palco, num estúdio, numa sessão de composição. Então, a gente tem que trabalhar muito mental também para você conseguir fazer essa separação,
Pra uma coisa não engolir a outra, né? Tipo, os problemas pessoais não engolirem a sua criatividade. Até porque e acontece, né? Acontece. Como artista, eu passei por isso. Você é uma pessoa exaltada, como funcionário do CLT, você é uma pessoa comum. Um CLT é um trabalhador normal. Isso, e como artista, você tem uma certa... Você tem uma liberdade artística, claro, né? você pode ousar mais coisas que você não pode no CLT. Então, você é quase duas personas. Exatamente, eu sinto exatamente isso. Eu acho que não só na questão profissional, assim, eu acho que na vida, toda pessoa é artista, mesmo estando muito intrínseco. Tipo, eu sou a Adriana e a Drica sou eu, né? É a mesma pessoa, não é só um alter ego. Mas até certo ponto também é um alter ego, claro, né? Também é uma personagem. Também é. E isso é bom, é importante. Eu tô aprendendo cada vez mais a fazer um pouquinho dessa separação. Você sabe? acha que chegou a ter algum problema sério, ansiedade? Sim. Você teve algum episódio desse jeito? Tive que tratar, porque... Enfim, também a gente está falando de Brasil, também, né? Eu sou uma mulher negra, eu sou uma artista do rap, que é um gênero que, obviamente, tem crescido, que tem se popularizado, mas que existem inúmeras barreiras ainda e dificuldades para mulheres que estão dentro do gênero. Então, assim, a gente viu uma crescente, mas ainda não é o bastante, né? Então, tem várias coisas que me atravessam, né? E eu sou um ser humano, né? Então, eu sinto muita coisa. E artistas sentem muita coisa normalmente. A gente é muito intenso, né? A gente enxerga a vida com muita intensidade, até para a gente poder traduzir essa intensidade em música. Então, mexeu muito comigo, principalmente na época da pandemia. Eu fiz um EP chamado Nós, falando sobre saúde mental, falando sobre desumanização, principalmente da população negra, não só durante aquele momento, mas também naquele momento. Então, naquele momento, eu estava precisando daquelas músicas. Eu fiz para mim, mas sabendo também que muitas pessoas precisavam ouvir que a gente estava junto nisso, que a gente precisa se cuidar, que a saúde mental é uma prioridade, né? E para a população negra, tem uma entrevista agora do Mano Brown junto com o Paulo Vieira. Sim. O Mano Brown, que é um homem negro mais velho, tem Sim. mais de 50 anos, ele falou, eu não faço isso. Então, talvez para a população negra, principalmente os mais velhos, era uma coisa meio, não, isso é frescura, ou saúde, cuidar de saúde mental. Não que seja frescura, mas não é para mim, não precisa. Eu acho que é um lugar da gente... Demorou muito. Nossa, eu acho que a população, em geral, até os homens brancos também falavam que isso era frescura. Aos poucos estão aprendendo a necessidade de cuidar da saúde. E tem as camadas culturais, né? Também a gente está falando de homens, então é muito mais complicado também por conta de como o machismo coloca, né? Que o homem não tem que se preocupar com o que sente. Que machismo faz mal para homem também, né? Com certeza. Tem as consequências disso, mas falando em terapia, principalmente para a população periférica e negra, a gente fala de acesso, né? Então, é uma questão que é muito complicada, assim. Hoje a gente tem também, que bom, várias organizações que fazem a preço acessível. A gente tem várias questões, a gente tem um salário mínimo, literalmente mínimo, né? E que nem o mínimo dá muita conta. Então, às vezes, você não tem ali um valor ok para você conseguir fazer uma terapia. É o valor da tua compra do mês, é o valor de alguma outra coisa. Então, é muito complicado, sabe? Exatamente isso. Nos anos 90, anos 2000, era um sinal de status. Eu vou para minha terapia. Isso. Era assim uma coisa como, de madame dondoca. Assim como treinar, assim como se exercitar, né? Exatamente. Era uma coisa assim, eu não tenho tempo. E aí, hoje, a gente vê o quanto essa parte positiva do digital, né? Tá comunicando outra coisa. Olha, você pode fazer uma caminhada. Você pode, em vez de ir para o trabalho assim, você faz essa caminhada ali. Você sobe uma escada, você faz alguns exercícios através de uma mídia de vídeos, tipo YouTube, você vai lá e faz. E faz um treino. Então, hoje, tem outras ferramentas para você ver que é possível para você. Né? Então, não imaginava que eu ia poder fazer terapia um dia. Eu fui fazer terapia pós-pandemia. Pós-pandemia? Pós-pandemia. Porque é uma questão também de acesso. É a mesma questão de, sei lá, você pensar em ter um nutricionista. Você pensar em... São acessos, né? Claro. E que aos poucos vão ficando mais fáceis. Até você entender que você tem a oportunidade de fazer aquilo de fato, a gente tem muita coisa muito... E às vezes você tem até o dinheiro, mas você se acha não merecedora, né? Não é pra mim. Isso, é esse o ponto que eu falo de acesso. Até às vezes você não é um acesso só financeiro, é um acesso psicológico, de se sentir no direito. Isso, até porque, por exemplo, quando eu fui ascendendo, né? Conseguia ganhar mais do que eu ganhava no CLT, a primeira coisa que eu fiz foi ajudar minha família, e assim eu sigo fazendo. Né? A primeira coisa que a gente quer é ajudar os outros a se levantarem também. Claro, a não ter aquele perreio do mês. Então, é difícil, entende? Então, você pensa, eu faço terapia ou eu ajudo a minha mãe, né? Então, é bem complicado, assim. Sim. Porém, a gente tem que ter esse cuidado de tentar equilibrar tudo, achar uma terapia mais acessível, ou tem algumas organizações que cedem, né, gratuitamente também. Então, a gente ir atrás. Mas uma coisa que eu aprendi na vida, uma das coisas é que você estando bem, você ajuda melhor a sua família.
Exatamente. Né? A gente se ajuda e ajuda os Você estando inteira, então o meu não é projeto, egoísmo, né? o meu projeto é sobre isso, assim. O projeto Nós, ele foi construído durante a pandemia para trazer essa mensagem, né? Legal. Que sem a gente estar minimamente bem, a gente não consegue passar força para ninguém. Não tem energia, né? Claro. Você não tem energia. Não tem nem pra você, imagina pra A passar, gente só né? vai dando, chega uma hora que esgota, e aí vem os transtornos, enfim. Claro. E eu passei por isso, então eu sei muito bem como é muito complicado. Que bom que você ultrapassou essa fase e tá numa fase tão plena. Sim. Né? É muito importante isso. Sim. E você falou de machismo. Você acha que os homens dentro do rap, eles estão mais maleáveis, mais conscientes? Eu acho que estão ganhando consciência, né? Não posso dizer ainda no geral. Infelizmente, a gente vê, inclusive em letras de música, ainda muitas... falta de respeito, muita falta de respeito. Mas eu acho que a gente tem mudado isso, inclusive tendo mais mulheres nos palcos, tendo mais mulheres incríveis lançando seus trabalhos, lançando suas obras e falando de uma perspectiva feminina, né? E falando, ó, vocês não vão falar mais assim da gente, não, sabe? Eu acho que isso é extremamente importante. E eu fico muito feliz de ver o quanto as mulheres estão falando, Fih, você não tem espaço aqui mais, não. E eu acho que os caras estão entendendo isso. Tipo assim, acabou, não tem palco para isso mais, não tem palmas para isso mais. Infelizmente ainda tem. Ainda tem, né? Porque a gente está falando de pessoas, né? A gente fala de movimento musical, a gente fala do movimento hip hop, do rap, a gente está falando de pessoas. Claro. E a gente ainda tem muita coisa para desconstruir como pessoa, né? Principalmente os homens. Então, isso acaba refletindo dentro da música, né? Sim. Mas eu acho que é de extrema importância que a gente tenha esse peso importante feminino nos palcos, lançando discos, ganhando prêmios e falando, olha, vocês não vão falar mais assim da gente. E falando sabe? grosso. E falando, poucas, tem que ser poucas ideias mesmo. Só assim, né? A gente se chama, vamos conversar. Não tem conversa, então vamos falar direto e reto. Né? Quando você começou com 15 anos na música, alguma mulher te inspirou naquele momento? Alguma mulher do rap? Nossa, muitas mulheres do rap, né? Eu sempre falo da Stephanie, que é uma MC. É uma jovem, não é? A Stephanie, não. A Stephanie, ela é jovem, maravilhosa. Sim. Mas não, a Stephanie idade, tá com assim. muito... Stephanie tá com 40, eu acho. 40, é um pouquinho mais velha que tá. eu. Ela acabou de lançar o primeiro disco, que sei. chama Boom, que é... Meu Deus. O Kamal falou dela. Ai, eu tô apaixonada. Maravilhosa, a Stephanie, né? ela tem mais de 15 anos de carreira, assim. Né? Mas por conta dessas camadas que a gente tá falando de vida... Que atravessa uma mulher negra, ela acabou de lançar o primeiro disco dela. Que absurdo, né? E isso é uma inspiração gigante, não só para mim, mas para tantas outras mulheres. Até por uma questão de atravessar essa barreira de que só se pode fazer isso até tantos anos. Claro. Só se pode realizar algo pela primeira vez até tal idade. Ela é mãe também, né? Para além de artista. Então, você virou mãe, você não pode realizar mais as coisas. Então, eu acho que isso também vem como inspiração para mim hoje também, né? Mas quando eu tinha 15 anos, a Stephanie foi... Inclusive, a Stephanie já está convidada para vir aqui quando amiga. quiser. Nossa, você vai ser incrível. Por favor, chame ela. Por favor, quero já está ver convidada. essa entrevista. Enfim, e tem tantas outras mulheres, né? Não só nacionais e internacionais também. A própria Negra Lee, a gente estava falando dela, Sim. é uma inspiração. A Cris SNJ, a Rúbia, todas essas mulheres que também... A Sherry Line, que foi a primeira MC aí que gravou uma faixa de rap no Brasil, sabe? Então, todas essas mulheres me mostraram que é possível, né? Por isso que eu vi, é possível pra mim. A Rúbia é da RPW, eu fui num show dela em 1995, um show do RPW. Olha que massa. Que coisa impressionante ela no palco. Essa era muita incrível. energia, aí o pessoal se jogando, uma música um pouco mais leve pros anos 90, sim. o Pule ou Empurre. Sim. Que mulher, nossa, sim. Mulher maravilhosa. Sim. Rúbia, e ela ainda tá ligada com hip hop, né? Total, com a educação. Total. Um pouco menos musical nesse momento, mas Sim. também musical, e ela é uma referência, né? É o hip hop, né? São pessoas, tem pessoas que são hip hop, eu acho isso incrível, assim. Essa Independente energia, do que faça. Independente do que faça. Elas são hip hop onde elas estiverem, assim. É a energia, né, do hip hop. Como você se aproximou quando você era criança ali em Sim. Santa Amaro? Morava em Santa Amaro? Eu nasci em Santa Amaro, né? Mas eu fui morar na Vila Mariana com 1 ano, 2, e Vila morar Mariana... numa ocupação ali. Ah, não era na parte de classe média da Vila Mariana? Não era no meio, mas não era naquela realidade. Ela é onde havia uma comunidade ali. Isso, exatamente. Que ela existe até hoje? Existe, pois. na Souza Ramos. Na Souza Ramos, exatamente. Você cresceu ali? Cresci ali, vivi ali por 26 anos. E o que você escutava ali quando você era criança? O que te inspirava dentro da sua casa? Nossa, a gente tá falando muito de rap, né? Mas eu tenho muita influência de vários gêneros, né? Meus pais são nordestinos, então a música nordestina na minha casa, o forró. Seus pais são de onde? O arrocha. Minha mãe é pernambucana e meu pai é baiano. Legal. Então, na minha casa, sempre teve isso muito forte. Assim como
né, acho que acredito em todas as comunidades. A gente tem uma força do pagode, do funk, muito forte também, do samba. Então, ali era cada barraco tocando uma coisa, né? E eu morava num E como é tudo apertado, os sons vão de um lugar pro outro total, ali, né? assim. E tios meus, né, irmãos da minha mãe, também moravam nesse mesmo quintal, né? Sempre moraram. Então, por exemplo, eu ouvi Bonnie Tugs and Harmony quando eu tinha 5, 6 anos. Eu lembro da batida. É um dos lugares mais Meu democráticos tio pra ouvindo. música, né? Porque um tá ouvindo rock também, outro tá ouvindo... E rock também. Sim. Vixe, eu passei por todas essas eras, assim, emo, eu passei por todas. Do axé music também, Do axé, de que é muito dançar, eu popular. sei tudo. Exato. Então, tipo, na minha casa sempre foi muito, muito música, assim. O tempo todo era, tipo, minha mãe acordar e ligar um som. Meu pai acordar, sempre foi música. Então, eu tive muita influência de tudo isso e também do rap, né? Então, quando eu tava ali na adolescência, comecei a ouvir Espaço Rap. Espaço Rap na 105. Exatamente. E era a época dos DVDs, né? Dos CDs também. E eu tenho um tio que tinha uma coleção de DVD, né? Que os piratinhos tinham coleção. Então, eu tive muito acesso à música, desde muito pequena. E a música plural, assim. Isso me construiu como artista também. E você chegou numa época, porque a gente vê a Negra ali no começo da carreira dela, ela fazia uma cara um pouco mais sisuda, porque era Sim. um ambiente um pouco mais tenso. Você veio numa época que você já podia ser mais leve. Sim. Assim como Emicida também já podia ser mais leve. Exato. Foi se construindo um outro caminho pro rap. Sim, não precisava Não ser- que foi fácil, Sim. né? Assim, a gente não só ouvia, como sentia também, né? O preconceito, desde da forma de se vestir, né? De trazer a feminilidade, né, pro palco, dentro das podia ser vestimentas, da feminina. maquiagem. Exato, mas isso foi uma construção que veio vindo de outras MCs. Sim. A Stephanie, pra mim, também é uma referência de moda desde sempre, mas ela também passou por muita coisa. Ela vai poder te contar aqui, né? De, tipo, sentir receio de usar um batom, porque ela tava no meio de um grupo só de homens. Aí tinha que se vestir de boné necessariamente, com uma roupa larga. Porque tinha muito esse lugar da mulher querer chamar atenção, né? Na cabeça da... tá com batom vermelho, quer chamar atenção. Quer chamar atenção. E a gente tinha muito esse Aqui medo, é hip até eu hop, tem que mesma. respeitar. Até eu mesma, tipo assim, porque infelizmente tinha muito esse olhar de... Se eu trouxer muita feminilidade, em vez de prestarem atenção no que eu tô falando, vão ficar prestando atenção e julgando a minha imagem. Porque nós, como mulheres, somos muito julgadas... Cara, é muita coisa pra pela pensar, imagem. né? É Além muita da coisa. arte. Para além da rima, além da Além da arte. rima. Então, eu também vim num momento onde eu quis, junto com elas, passar por cima disso. Eu subia de saia, sempre fui assim. Eu sempre gostei de misturar, né, dentro da moda street, também trazer a feminilidade, então trazer o oversize, mas também trazer peças femininas, peças que marcam o meu corpo do jeito que eu gosto. Porque uma coisa é se vestir, ó, você ali. É. Uma coisa é se vestir de uma forma larga, tudo porque quer, outra coisa é porque tem medo do Porque julgamento. você tem medo de julgamento, exatamente. Eu também... Olha lá, muita moda, né? Ali muita feminilidade muita ali feminilidade, porque na faz estética. parte. Faz parte da gente. Eu acho que Claro. a arte é a gente, né? Então Sim. é muito triste quando uma mulher ela precisa se podar de alguma forma para ela poder cantar, para ela poder expressar o que ela sente, assim. né? Então eu acho que a gente veio fazendo um movimento muito bonito. A gente vê as meninas incríveis no palco. A gente vê Duquesa, a Júlia, a Luana, Sim. cada uma com seu estilo, cada uma trazendo, né, essa sensualidade, essa feminilidade num sentido de poder, assim. Sim. E é um sentido muito bonito de se Não pra inspirar. agradar. Não, é pra agradar a si mesma Sim. e também pra mostrar que eu sou assim. Claro. É trazer o que a gente é pro palco. E você percebe que você também se tornou uma referência pra outras mulheres mais jovens? Sim, isso Já- é muito... já alguém já falou isso pra você? Já. Muitas vezes. Muitas vezes isso é algo que eu até demorei pra aceitar, assim. É? Tipo, aceitar sim, porque pra mim eu só tô fazendo a minha parte, sabe? Então, eu fico feliz de saber que eu tô fazendo a minha parte quando elas falam. Então, foi difícil de aceitar no sentido que eu quero dizer de assumir isso. Tá, assim. mas fazer a sua parte é muita coisa já. É cada um. muita coisa. E aí eu fico muito emocionada quando me falam isso, porque eu sempre quis fazer o que a Stephanie, o que a Negra Lee, o que outras MCs fizeram por mim. Que era me inspirar a seguir, me inspirar a escrever, a subir num palco. Então, eu fico muito feliz que eu desperto isso nelas Eu acho também. muito legal você falar da Stephanie, porque eu até confundi quando você falou, porque ela realmente não lançou álbuns. Falei, será que é a Sim. mesma? Não é? Não, é o Era a primeiro mesma. agora, esse álbum incrível. O Kamal falou só as melhores coisas Ela dela. é incrível, chame ela que você vai ver. Tá bom. É uma baita inspiração. Que legal. E agora você lançou, né, esse show, que é Sim. Aprendi a Me Amar. Aprendi a me amar. Aprendi a Me Amar. Isso. E aí, por que esse nome?
Porque é literalmente isso, né? Eu vivi um processo, como eu falei, eu fiz 33 anos, eu vivi Você já se amou menos? Já me amei menos. Tive que entender muitas coisas, muitas camadas, né, sociais, raciais, que me colocavam nesse lugar de muitas inseguranças, assim. Como eu te disse, quando eu subo no palco, né, que é essa drica, esse alter ego, mas que também sou eu, ali eu consigo ser uma parte minha sem essas inseguranças. Mas, muitas vezes, eu descia, as inseguranças voltavam, né? Porque a sociedade não dá descanso pra gente. Então, eu tive que aprender a me amar a partir do meu olhar sobre mim, assim. Eu tenho cantado sobre isso, eu inspiro outras mulheres com isso, mas eu precisei ativar cada vez mais isso em mim. E as últimas vivências minhas, principalmente durante a pandemia até então, as vivências pessoais me ensinaram muito que eu preciso pensar em mim primeiro. Né? Que eu preciso focar em mim, que eu preciso estar com a minha saúde mental em dia, com a minha saúde física, que eu não vou conseguir fazer a minha parte se eu não estiver bem comigo. Então, eu vim aprendendo muito sobre mim, amadurecendo, né? Como mulher, amadurecendo como pessoa. E aí, tudo isso, tudo que eu vivo vira música, né? Então, esse título de Aprendi a Me Amar é literalmente o que eu estou vivendo. Que você é uma compositora, qual que é o seu ritmo de composição? Você compõe aquelas que chegam no estúdio e compõem na hora? Compõe antes? Como que funciona? Depende da demanda, assim, né? Tipo, tem muita coisa eu escrevo... Eu descobri que muita gente compõe no estúdio, eu fico meio chocado. Com vários sucessos, a pessoa compôs em 40, 30 minutos. Muita coisa que a maioria das minhas músicas foram escritas em caminhos para algum lugar. Eu gosto de observar as pessoas vivendo. Então, muita coisa eu escrevi no metrô, muita coisa eu escrevi olhando na janela do carro, muita coisa, tipo... Até em avião, Tentação, por exemplo, eu escrevi no avião. Porque vem a ideia e aí você vai e faz, assim. Eu acho muito bonita a vida cotidiana, né? As pessoas vivendo a vida cotidiana. Eu acho Belchior cantou sobre isso, né? Que qualquer pessoa vale mais do que qualquer música, né? Exato. Qualquer pessoa atravessando a rua. Porque a música é sobre vida, né? Independente do que você está cantando uma experiência de vida, né? Claro. É isso que a gente... E é por isso que traz essa identificação, né? Porque muita gente escuta e fala, pô, já passei por isso. E você falou de saúde. Na pandemia, você chegou a ficar com Covid? Tive Covid. Foi grave? Eu tive crise de ansiedade durante, né? Ainda não precisei, graças a Deus, ficar internada. Graças a Deus. Mas me gerou crise de ansiedade, fui Claro. para o hospital, porque estava acontecendo muito, né? De gerar crise de ansiedade, porque você não sabia se a sua falta de ar era da Covid ou era da crise. Eu todo dia ia lá e media a temperatura Exato. e deu 37, sei lá o quê. Exato, Pânico. e eu tive uma grande sorte, assim, de... eu morava num prédio de 2 andares e a moça de baixo é veterinária e o esposo, eles foram incríveis comigo, assim, com a minha família. Ela tinha um medidor, eu esqueci o nome agora, é saturação que fala? Não. Saturação. É saturação. E aí... Que põe aqui na ponta do dedo, não era? Isso. Sim. E aí ela se dispôs a, quando eu tivesse muito, ela fazer essa medição para ver se era preciso ir para o hospital, porque também a gente corria risco indo para um hospital. Claro. Né? Mas foi sério, assim, porque, graças a Deus, a minha família não pegou, mas eu tive que literalmente ficar trancada dentro de casa, né? Porque eu morava com a minha mãe, com as minhas irmãs. Aí você não minha pode mãe com ficar- bronquite, não pude ter ficou longe contato da com mãe, elas. ficou Tipo, sozinha. de deixar a comida na porta, enfim, acredito que muita gente passou por isso. Claro. Né, um espaço pequeno. Então, eu fiquei isolada no quarto 14 dias, trancadíssima. Só saía para ir no banheiro, depois tinha que higienizar tudo. Foi bem complicado, Pesado. né? E você também fez um afastamento um pouco na carreira, foi o quê? Saúde vocal? Foi saúde vocal. O que aconteceu? Surgiu um pólipo, que é um carocinho, né? Por conta de uso, assim, quando a gente... Por você ser cantora? Também, mas também muito pelo, enfim, uso vocal, até da voz, enfim. Porque o que acontece? A questão do sono pega muito, né? Principalmente pro cantor, a gente não tem muito horário para parar de trabalhar e tal. Então, a gente acaba que a gente usa muito a voz, não descansa ela o bastante, usa de novo, não descansa, entendeu? E vai gerando, vai machucando, Sim. né? Vai gerando um machucado. Então, você tá usando em cima do machucado. Sim. Né? Mas a minha questão também foi uma questão de refluxo. Eu tenho refluxo. E o refluxo, eu não sabia descobrir isso mas ele é um ácido, né? Então, ele queima a corda vocal. Tá. Então, ele machuca mais. E já estava um pouco machucado, machucou mais ainda, e aí gerou esse pólipo. Tá. Isso em 2023. Outro motivo para dar ansiedade também. Um cantor tendo problema na voz, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ferramenta de trabalho, né? Sim. E aí me deu muita mesmo. Claro. E aí eu passei mais de um ano tratando, só que eu tinha que trabalhar. Então eu fiquei tratando, tendo que cantar, mas aí em acompanhamento com a fono e o otorrino.
A gente tentando reverter para não precisar de uma cirurgia, e aí depois de 1 ano e pouco, o otorrino falou, olha, não tem como, porque vai ter que operar porque não tá diminuindo Regredindo. e você tem que usar. Eu tinha que trabalhar. E aí eu tive que fazer isso no começo do ano passado, porque senão poderia gerar algo pior. Porque até aquele momento era fazer a retirada, mas depois poderia gerar algo pior e alterar a minha voz. Mas foi muito difícil. E aí você tem que ficar 3 meses sem cantar. E fiquei 7 dias em silêncio total. Nunca tinha feito isso. E no fim foi bom. Deve ser uma experiência Indico boa a vocês, até, gente. né? Quando a saúde mental não estiver muito boa, você fica 7 dias sem falar. Porque a parte ruim é a parte boa do ruim. Imagina ficar 7 dias em silêncio. Que maravilha. Gente, mas é também 7 dias só, e depois 7 dias falar. só. Mas é um baita alerta, assim, porque você não pode tossir com som, você não pode fazer som. Para as pregas, não. Meu Deus do céu. Então eu fiquei em alerta. A graças prega a Deus, não pode vibrar. Não pode. E aí, graças a Deus, estava com a minha família, então a gente estava ali, eles me ajudando também, ou falando pelas notas do celular, ou fazia. Mas o mais difícil foi o medo do pós, né? Muita confiança no meu torrino, que foi maravilhoso. Mas é corpo humano, né? A gente nunca sabe. Eu tinha muito medo de dar alguma complicação. Voltei tendo que fazer fonoterapia com muito medo de cantar. Voltei com medo de falar e de cantar. Então, foi um período difícil. Assim, eu passei o ano todo passado tendo que tratar isso, assim, porque mexe com a sua cabeça, né? Claro. Você fica com medo. É igual um jogador que, tipo, teve uma lesão e vai jogar, e aí ele fica com medo de chutar a bola e virar o pé, entendeu? Isso, ele acabou de voltar de uma lesão, ele tem medo, né? De lesionar de novo. Então, eu vim me cuidando pra isso não acontecer. Você compôs nessa época? Não. Você se afastou da música total. Porque a cabeça. Claro, E aí eu me dei esse tempo, porque também a pressão... deixa eu me afastar da música 100%. Né? A pressão de tudo me gerou muita ansiedade, né? Claro. Porque enfim, voltando da pandemia, todo mundo queria fazer suas coisas andarem, né? E eu não tinha conseguido fazer andar o tanto que eu precisava depois, né? Então, quando eu já fiquei com um problema vocal, já me gerou um baita medo. Eu queria ter construído um disco novo. Então, a vida de falar assim, não, você tem que parar agora. Mas 2025 já te deu o Lollapalooza só de Exato. Só e de aí, abertura. esse ano que eu... Ano passado já escrevi, Sim, já voltei. Já voltou na ativa. Mas esse ano que eu preparei o lançamento para o Lola. Eu falei, não, vai ser nesse momento que é o momento de lançar o show novo. E o que você está preparando para esse ano? O que se esperar artisticamente de você neste ano? Sim, então, agora a gente começou a tour, né? Aprendi Me Amar. Agora a gente vai fazer no João Rock também. Então, a segunda apresentação desse show vai ser no João Rock, dia 14 agora, de junho. Ribeirão Preto. Também Nossa, os 2 mesmo ano, pra mim, é uma honra, Cara, o João Rock também é um clássico dos clássicos. Exato, né? Um dos maiores festivais brasileiros. Quem que estará no seu dia? Nossa, tem muita gente. No meu palco tem Duquesa, tem Cabelinha, Kivino. São vários palcos, eu nunca fui. Tem vários palcos. Aí vai ter Baiana System, vai ter Nath Roots, vai ter... Gente, é muita gente. Vai ter Meli, quem mais? Kelly lembra? Vai ter Rael, meu amigo. Rael vai vir aqui. Traga ele, maravilhoso. Já está marcado. Grande Rael. É muita gente que vê só música brasileira. Só música brasileira. É só brasileiro no seu brasileiro. dia? Pô. Eu adoro. Por mim só teria música brasileira, né? Mas eu sou meio radical com isso aí, porque é muito gostoso, né? Ver o próprio puder, povo lá. vá no João Rock. É um dia só o João Rock. Não são 2 dias? Não, é um dia só, mas assim, tudo só bandas brasileiras. Cara, como que é o clima? Você viu no Lollapalooza aí desses grandes festivais, o clima dos bastidores? Cara, é muito legal, né? É muito legal encontrar todo mundo ali, né? Tá todos os personagens. Você encontra todo mundo. Meu Deus, parece uma festa. Lá, o Pato Donald, o Mickey, a Minnie. É literalmente isso. Tô na Disney. Tô na Disney dos artistas. Disney dos artistas. E é muito legal. E eu me sinto muito feliz de poder encontrar pessoas que eu sou muito fã, né? Isso é é muito legal. É muito importante pra mim. Então, esses momentos são sempre onde eu também sou muito fã, né? E eu fico tipo, meu Deus, é fulano. Porque você é artista, mas você é fã também. Falo, não falo. Exato. Então, mas é muito legal, é muito gostoso sentir isso. É gostoso, né? Sentir essa valorização e você tá do lado de pessoas tão grandes quanto você, algumas maiores, algumas menores, assim, pro mercado, mas tá ali todo mundo junto. Porque tudo é arte, tudo é artista. É muito bom. É muito bom tá todo mundo naquela mesma energia, sabe? Sim. E aí, eu amo festival também por isso. E você gosta do quê, além de rap? Além do hip hop em geral? Nossa, como eu te falei, eu gosto de muita coisa. Sim, tipo, você cresceu. Eu fui no show da El-Chan sábado passado, porque eu amo. Maravilhoso. Eu amo meu maior hitmaker dos anos 90. Exato, eu cresci nos anos 90, né? Mas eu escuto muita coisa, né? Eu canto rap e R&B, então eu escuto muito R&B. Eu gosto muito de afropop, de afro house. Eu gosto muito de soulful house, de house music, eu escuto muito.
Eu gosto muito de pagode, gosto muito de samba. Cara, eu gosto de muita coisa mesmo. Forró, eu adoro forró. Eu sei todas as bandas de forró, gente. Se tiver um desafio de forró, vocês estão lascadas. Vixe, Maria. Sei tudo. Eu gosto de música, eu gosto de dançar. Então, tipo, o que tá tocando, eu tô curtindo. Tá. E aí, eu fiz música capite também. Tipo, então eu gosto de música. Sendo coisa que me toca, eu tô ouvindo. Tá. É que eu escolhi o rap R&B como minha principal forma de expressão. Claro. Precisa pegar mais ou menos uma linha pro pessoal se identificar, né? Exato. E porque é a estrutura que eu gosto de escrever. E também. eu acho que a R&B também te dá essa possibilidade de soltar a voz de outras formas, além do rap, que é um pouco mais... Eu sou MC e cantora, né? Então, Sim. eu misturo as duas coisas muito. A minha maior referência é a Lauryn Hill. Lauryn né? Hill, maior. Você foi no show? Não fui no show. No Allianz? Não foi. fui. Meu Deus Fiquei do céu. muito triste por isso, mas eu tinha que trabalhar. E Tá foi bom. bem no mesmo dia. Mas, com fé em Deus, eu estarei no Detal pra ver ela. porque Ela voltará? Ela vai no Detal. Acabaram de falar. E aí, ela é minha inspiração nisso, assim. Eu tinha 10 anos quando eu ouvi a Do Up That Thing da Lauryn, cantando e rimando. E vi ela no filme, né, também. Sim. E aí eu falei, nossa, eu vou fazer assim. E aí eu comecei a escrever rimas com melodias de canto, e por isso que eu faço essa mistura. Qual música sua que você mais gosta? Meu Deus, que pergunta difícil, meu amigo. Pera aí, eu gosto de todas. Eita, Qual é o preula. seu filho preferido? Ai, não pode fazer isso. Essa Não pode. Errei. Mas, errou. Não, mentira, mas eu vou falar uma música e o porquê da música. Tá. Tem uma música minha que chama Herança. Não chora, Kelly, que a minha irmã tá aqui, se eu falar. Essa música é a intro do meu disco, Drica Barbosa, do meu primeiro álbum. Nessa intro eu conto minha história. Eu agradeço a minha mãe, minhas irmãs, minha avó, meu pai. E ela é uma música muito importante pra mim, porque eu escrevi ela muito rápido mesmo, assim, porque eu precisava falar sobre aquilo. E é uma porta pra pessoa me conhecer, assim. Eu falo desde a época do barraco até... Em vez de ir lá perguntar tudo sobre a sua Meu vida, hoje. ouça essa música. Pode ouvir essa música que você vai entender. E eu acho muito bonito que você fala muito de família. Sua irmã tá aqui. Sim. Você falou muito da sua mãe, do seu pai. Eu sou muito conectada à minha família. Né? Aquilo é herança. Tem um documentário. É um documentário. Eu vi. Chama Minha História, quem quiser conhecer também, mas a minha história é 20 minutinhos, assim, tem 2 partes, e aí eu conto tudo, assim, da minha história, toda a minha trajetória até então, né? Esse é o álbum visual. E você vai lançar algum álbum daqui, já tem alguma previsão? Não tem previsão ainda, porém, neste momento estou trabalhando nisso. Porque né? eu acho que também é uma guinada sua, acho que a sua arte está refletindo o seu novo momento, né? Um momento Total. mais maduro, mais seguro. Isso. Não acho que não é nem madura a palavra, mas mais seguro, né? Sim, mas eu acho que Maduro no sentido também? de maturidade. Sim. É um trabalho mais que traz mais maturidade, assim. Tá mais autônomo? Também. Eu acho que é porque acompanha o que eu tô vivendo mesmo, né? A minha independência também, de todas as formas, de eu sentir que eu cada vez mais posso ser eu e devo ser eu, sabe? Tá. Então, a minha música vai trazer cada vez mais isso, assim. E aí a ideia é trabalhar essa nova tour, onde eu também homenageei outras artistas, né? Tem uma homenagem a Elza Soares. Isso que eu ia perguntar da Elza Soares. Eu fiz uma homenagem para ela nesse show, né? Então eu abro esse show com essa homenagem a Elza. Esse show também é um agradecimento a essas mulheres, né? Eu canto a música que eu falei da Lauryn também, canto a Erykah Badu, trago participações femininas e assim vai seguir sendo nessa turnê. Eu trouxe a Stephanie, a Carol Conká e a Buda no Lola. E agora vai ter Buda e Cristal no João Rock comigo. Que legal. Então é uma forma de eu agradecer essas mulheres pela força, pela inspiração que elas me dão. Parece que você está mostrando o seu novo momento, mas também trazendo as antigas É. Dricas ali, nos momentos... Isso, esse show ele Né? é sobre isso, né? Meio passar a vida eu ali. faço, é um show de carreira, né? Então eu faço esse passadão para poder adentrar a nova era. Então, quando acabar essa tour é a era do disco, do disco novo. Você começa uma nova era, então podemos falar isso? Começou no Lola, é isso. Começou uma nova era, Tá, assim. uma identidade totalmente nova. Uma nova artista, sem renegar o que veio antes? Com essência, mas é uma nova eu, acho que é isso. É o que eu falei que acompanha a vida, né? A gente tá sempre se renovando. Sim. Então esse é o meu momento de renovo, assim, Sim. com a minha arte. E se você era, né? Ou não sei, do Lab Fantasma. Sim.
Eu queria que você falasse alguma coisa sobre essa polêmica, eu não sei se pode falar ou não. Fica à vontade. Cara, não é nem que não pode falar, eu acho que é porque é Porque muito uma polêmica triste. ainda tá tão escuso assim, né? Não, e é porque tudo é muito triste, assim. Eu tô muito triste porque, enfim, a gente construiu coisas muito bonitas, importantes. Eu tenho uma admiração imensa, né, pela Lab. E é muito triste que isso esteja acontecendo, assim. Eu quero que tudo se resolva da melhor forma. Mas é isso, né? Eu tô focada total em mim, no meu show novo. Passei por tudo isso de saúde, todas essas questões. Então, é um momento de eu aprender a me amar e olhar pra mim mesmo, né? De eu colocar minha energia em construir isso. Eu espero que tudo fique bem. Mas você mantém E a boa vida relação, segue. Você mantém boa relação com todos? Sim, Com o com todo Emicida, mundo. com o Rael, Sim, com o Fiote? Sim, não tem nada Tá. quanto a mim, né? Tá tudo certo. Agora é o foco em trabalhar, continuar trabalhando. E o que mais podemos esperar? Essa tour aí vai passar pelo Brasil? Sim, a ideia é a gente Né? viajar com essa turnê, né? Assim como eu fiz com as outras também. E encontrar as pessoas que eu tanto amo por aqui. Eu levei a outra turnê, foi pra Europa também. Que legal. Se tiver essa oportunidade, também quero. Não vai negar. Deixa aberto, jamais deixa aberta essa oportunidade para voltar Sua para DM lá. tá aberta. Minha DM está aberta, me chame, gente, peça meus shows nos lugares tudo, tá bom? Mas é esse encontro com as pessoas, né? Porque eu tive essa pausa e tô com muita saudade de encontrar todo mundo. Ainda não consegui matar essa saudade pós-pandemia como eu gostaria, né? Eu fiz bastante show depois, mas não consegui rodar o Brasil ainda, né? Então a ideia é essa, eu poder Que legal. encontrar as pessoas com esse show. E pra terminar, o que você quer mostrar daqui pra frente? O que o público pode esperar de você? Eu sei que eu já perguntei isso, mas Sim. só pra reforçar. Cara, pode esperar eu, assim, com toda a minha interesa, com muita vontade, com muita coisa pra cantar, porque eu vivi muitas coisas. Pode contar comigo pra gente seguir essa jornada da vida com a minha música, com a minha presença. Me acompanhe nas redes também, pra gente se acompanhando no dia a dia. Mas eu tô com ainda mais... Acho que ainda mais inspiração, assim, para poder estar com as pessoas. Eu faço música para me conectar com as pessoas. Eu quero olhar no olho, eu quero abraçar, eu quero que a gente esteja junto, sabe? Então pode esperar isso de mim, porque eu estarei totalmente disponível para isso. E muita música, né? Muito rap, muito R&B. O povo tá me cobrando as rimas. Vem aí as rimas, minha gente. E muita dança, que eu sempre trago no meu show, afropop. Então esse momento vai ser de rap, R&B, afropop total, assim, esse mix. E aí tem muita coisa pra vir, né? Opa! Muitas novidades. @ Drica Barbosa, sem o A, DRIK Barbosa. Famoso Camudo. Em todas as redes, me acompanhem. Olha lá, que belo... Fiquem de olho que vai ter João Rock aí já já. A João gente Rock, vai... que dia que é mesmo? Dia 14 de junho, nas redes vocês vão poder acompanhar. Quem não puder ir no dia também, a gente vai estar ali juntinho nas redes. Ali tem YouTube. Escutem, Deezer, né, minha Twitter. música, minha gente. Me acompanha aí nas favor. plataformas de música. Vamos dar acesso Fortaleça aí. artista, entendeu? Qual que é o mais legal da pessoa entrar pra ouvir? Pra artista? É Spotify, Cara, eu acho que... YouTube? Pode ser esses principais, mas todos, assim, eu acho que é importante. Se você puder me seguir em todos, você me siga. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Vai acompanhar, tem os clipes, tem música com o Périx, com a Pitty, com um monte de gente incrível, com a Glória, com o K. Fiz parcerias lindas, assim. E fortaleçam as mulheres, principalmente, no geral. Estejam com a gente precisa muito de vocês. Drica Barbosa. Obrigada, meu querido, adorei. Obrigado, viu? Eu também Um adorei. prazerzão. É emocionante ver sua trajetória e sua Obrigada. força nesse momento. Obrigada. E para você que quiser ver essa e outras entrevistas, acesse gazetasp.com.br. Obrigado, Drica. Obrigada, até a próxima. Tchau.